E o Senado aprovou na noite desta quarta-feira um projeto de decreto legislativo que derruba a nova regra de bagagens da ANAC. A matéria segue agora para a Câmara dos Deputados. A agência definiu que a partir do dia 14 de março, qualquer bagagem despachada pode ser cobrada e a franquia de mão sobe de 5 para 10 quilos. E as novas regras da ANAC não desagradaram apenas o Congresso Nacional. O Ministério Público disse que a cobrança é inconstitucional e que vai à Justiça. No aeroporto, quem viaja com frequência também não ficou muito satisfeito. Até a virada do ano, 55 mil pessoas devem passar pelo JK diariamente. É um movimento típico de fim de ano e uma operação especial começou ontem. Dezembro, mês de férias e de festas. Com isso, muita gente aproveita para viajar. Só no aeroporto de Brasília devem passar 55 mil pessoas por dia, cerca de 1,5 milhão de passageiros no mês todo. Para conseguir atender essa demanda, a Inframérica, empresa que administra o terminal, iniciou a operação de fim de ano e reforçou o efetivo de funcionários. Estamos com as nossas equipes de autoatendimento, de segurança e operações reforçadas justamente para atender essa expectativa, que é em torno de 7% de aumento comparado com o mês de novembro. Serão cerca de 190 voos extras nesse fim de ano e mais de 11 mil pousos e decolagens no aeroporto de Brasília. 13 terminais do país vão ter a fiscalização intensificada pela ANAC. A operação vai até o dia 8 de janeiro. E o passageiro precisa ficar atento a algumas dicas para não ter dor de cabeça. Que o passageiro chegue antecipado ao aeroporto, a gente recomenda 1h30 para voos domésticos e 2 horas para voos internacionais, que durante o processo de inspeção de segurança, o passageiro já tire ali da sua bagagem o laptop, celular, sapato, que isso vai agilizar o procedimento. Agora, uma coisa tem preocupado os passageiros de todo o país: as novas regras para o transporte aéreo aprovadas pela ANAC. A cobrança pelas bagagens despachadas e a redução do peso das malas, por exemplo. Tudo que vem aumentar o custo do consumidor, isso não é bom para a gente. Mais uma despesa para quem tem que viajar com frequência. Eles criam as leis e a gente tem que pagar o pato. E quem também não ficou nada satisfeito com as mudanças foi o Ministério Público Federal, que considerou a medida um retrocesso que viola os direitos do consumidor e garantiu que vai entrar na justiça contra a mudança. Mas quem for viajar nesse mês pode ficar tranquilo. As novas regras só vão começar a valer a partir de 14 de março. Além da cobrança pela bagagem, outras alterações também estão previstas na remarcação de bilhetes e reembolso do valor. A ANAC afirma que as medidas podem deixar as passagens mais baratas. Na medida em que isso traga um diferencial, uma diferenciação de serviços, em que um ambiente competitivo, isso se traduz em melhores serviços diferenciados a menores preços para os passageiros. Quem não gostou nada foi o passageiro, até porque essa conta deve pesar no bolso dele. Olha, só quem gostou dessa medida mesmo foram as empresas aéreas que estavam pensando que estavam ganhando um presentaço de Natal, porque a ANAC, de maneira absolutamente vergonhosa, cedeu ao lobby das empresas aéreas para dar a elas um negócio milionário, que é o negócio de transporte de bagagem de passageiro, que hoje é gratuito. Hoje você tem a possibilidade de, viajando, levar uma mala de até 23 quilos sem que a empresa cobre nada por isso. A ANAC quer retirar essa obrigatoriedade das empresas transportarem a mala, alegando exemplos das empresas low cost, lá fora, que existe nos Estados Unidos, que é empresas aéreas de baixo custo. A diferença é que lá o custo da passagem é uma ninharia, custa baixíssimo se você viajar sem bagagem. Se você viajar com bagagem, aí sim você corre o risco de pagar um preço mais elevado. Mas o preço das empresas low cost, o preço da passagem é baratíssimo, ao contrário das passagens cobradas aqui no Brasil, são as mais caras do mundo. Você vai numa viagem de ida e volta para qualquer cidade do Nordeste, você paga o dobro do que pagaria para ir e de volta para Paris, por exemplo. É vergonhoso que a ANAC seja tão vulnerável ao lobby das empresas aéreas e nunca toma uma decisão em benefício dos cidadãos que inclusive pagam os seus salários. Esperamos que sejam apenas os cidadãos que pagam alguma coisa na ANAC.
E a PEC do teto de gastos foi promulgada no Congresso e agora é lei. A proposta limita os gastos federais nos próximos 20 anos. E o governo anuncia a qualquer momento um pacote de medidas para reanimar a economia. O presidente Michel Temer passou a manhã toda reunido com a equipe econômica para fechar os últimos detalhes. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, até porque tem uma expectativa grande no mercado para esse anúncio, né, Renata? É sim, Rodrigo, durante toda a manhã o presidente Michel Temer participou dessa reunião, acabou agora há pouco, ele deve participar de uma outra reunião à tarde, então a expectativa é que anuncie hoje, ao fim do dia. São várias medidas, algo em torno de 10 medidas, medidas como ajudar as famílias de baixa renda que estão endividadas. A gente sabe que são várias famílias brasileiras hoje que estão endividadas, então a ideia é que elas possam usar parte do FGTS, pequena parte, algo em torno de até R$1.000, para quitar essas dívidas. Uma outra medida que deve ser anunciada também é uma linha de financiamento, uma linha de crédito aí para ajudar as micro e pequenas empresas, essa linha com juros mais baixos também para quitar essas dívidas. Também deve ser anunciada medidas para ajudar já grandes empresas a desburocratizar o processo para que possam participar também de licitações, possam participar de grandes obras. Então a ideia é isso, ajudar a todos, famílias de baixa renda, micro e pequenas empresas, grandes empresas, tudo para aquecer a economia brasileira, que é uma grande cobrança nesse sentido, e também gerar mais empregos. Então a ideia é que de fato isso seja anunciado hoje, mais ao fim do dia. Falando um pouco nesse sentido, ontem os senadores aprovaram aquele pacote de renegociação da dívida dos estados. Então os estados que estão endividados vão poder aí aderir a um programa e ter um período de até 3 anos para pagar a União, né? Vários estados estão reclamando aí que estão em crise, de fato estão. Então os senadores aprovaram ontem e olha só que interessante, a ideia, a proposta é que os deputados já aprovem hoje, porque o texto é original lá da Câmara dos Deputados. Então, como teve essa alteração, eles necessariamente têm que passar para os deputados. Então, nós temos imagens ao vivo, já abriram aí a ordem do dia. Então, o texto já sendo aprovado hoje, já passa pela sanção do presidente da República e aí já começa a valer. Ou seja, essa renegociação da dívida dos estados. A gente vê aí que, de fato, quando eles querem, eles conseguem trabalhar, né, Rodrigo? Vamos ver se eles conseguem realmente aprovar esse texto que já foi aprovado pelos senadores e aí o presidente já sanciona antes mesmo do recesso parlamentar. Obrigado, Renata, acompanhando as decisões importantes de hoje, até porque é uma aposta agora, esse pacote de 8 medidas para retomar o crescimento. Exatamente. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está muito otimista, viu? Ele promete que em 2017 o Brasil finalmente volta a crescer. Esse período de ajuste é um período muito difícil de recessão, até de depressão econômica, porque, afinal de contas, o Brasil, o atual governo, herdou um rombo de 170 bilhões de reais do governo anterior, do governo Dilma Rousseff. E é muito dinheiro, quebrou o país. E é exatamente esse ajuste que está sendo aprovado a toque de caixa, aliás, no Congresso Nacional. E, inclusive, a questão dos estados, do endividamento, quando o governo refresca a vida dos governadores, sobra dinheiro para que eles investam também. E esses investimentos vão também gerar empregos e rendas e etc. O Brasil parece que vai finalmente, a partir do ano que vem, voltar a crescer mesmo. E a seguir, o mundo do skate continua sendo o assunto do Minha Brasília. O Band Cidade volta já.